Olá, crianças! Eu sou tia Anelisa. Estaremos aqui todos os sábados às 9 horas da manhã com outros tios, compartilhando como podemos cooperar com a obra missionária e como podemos ajudar os missionários através do estudo da Palavra de Deus. Tá certo? E nós vamos hoje ter uma história e eu quero convidar você a se preparar para essa história, tá certo? Hoje nós vamos usar muito nossa imaginação. Vamos se preparar comigo? 5, 4, 3, 2, 1... Lá vem histórias bíblicas! Isso aí! Hoje a nossa história está lá no livro de Reis. Existe o livro Primeira Reis e Segunda Reis, tá certo? Então está na no segundo livro de Reis, ok? No capítulo 5. E essa história vai falar de um general. O general é uma pessoa muito importante do exército. Mas esse general, ele estava com lepra. Tá vendo aqui as feridinhas? Lepra é uma doença, não é? Que ela deixa umas feridinhas no corpo. Hoje já tem remédio, já tem muitos tratamentos para lepra. Mas na época que esse general teve lepra, não existiam tratamentos para ficar bom da lepra, não é? Então, a lepra, ela afastava as pessoas umas das outras. Por quê? O que acontecia? A pessoa que estava com lepra, muitas vezes elas tinham que sair da sua casa e para fora da cidade e ficarem isoladas lá, só aquelas pessoas que tinham lepra, porque transmitia para outras pessoas. E ela também poderia causar a morte. E esse general, ele se chamava Naamã. E Naamã estava com lepra, ele estava muito chateado, muito preocupado, não é? E ele era da Síria, certo? E ele era um homem muito importante, ele liderava o exército da Síria, ele guerreava, então ele estava muito doente. E a Bíblia diz, não é, que ele estava muito doente, com lepra, estava muito preocupado. Imagina que na casa dele, todo mundo devia conversar, né? Os empregados, os servos dele, porque naquela época eles também tinham escravos, não é? Quando um país lutava com outro país e o país que ganhava, ele podia levar algumas pessoas para o seu país como escravas. Então Naamã tinha muitos escravos, tinham muitos empregados e todo mundo devia conversar lá. Eita, o general está doente, o general está doente. E a Bíblia diz que na casa de Naamã existia uma menina que era do povo de Israel, porque a Síria e Israel eram países vizinhos, mas eles não se davam bem, viviam brigando. E certamente a Síria ganhou alguma batalha contra Israel e essa menina foi ser escrava na casa do general Naamã e ela ajudava, era a escrava da esposa de Naamã, uma mulher também muito importante. E quando todo mundo estava lá aperreado com a doença de Naamã, a Bíblia diz que essa menina que estava como escrava, longe da sua família, ela devia também estar chateada, triste, mas a Bíblia conta que ela fez uma coisa muito importante. Ela amava ao Deus verdadeiro, ao Deus de Israel. E ela sabia que Deus poderia curar Naamã. E ela
também se importava com as pessoas. E ela se importava com Naamã e queria que ele conhecesse o Deus verdadeiro e todo-poderoso que ela conhecia lá em Israel. Então aquela menina chegou para a senhora dela e disse: Senhora, eu sei que o general Naamã está muito doente, mas se o general Naamã fosse lá em Israel e falasse com o profeta Eliseu, eu tenho certeza que ele ficaria curado. Que coisa linda ela fez! Ela estava falando do Deus verdadeiro. E sabe o que a mulher de Naamã fez? Foi logo falar com o seu marido. Naamã, querido, sabe aquela menina, nossa serva lá de Israel? Ela disse que tem um profeta em Israel, que ele poderia curar você. Que tal você ir lá procurar esse profeta? Naamã, mais do que depressa, ele disse: lógico, eu vou. Mas Naamã não podia ir assim para Israel. Ele precisava pedir permissão ao rei da Síria para que ele pudesse ir lá para Israel. Então Naamã foi falar com o rei da Síria, não é? O seu rei. E o rei disse: vá, vamos levar presentes. Você leva dinheiro. Fale com o rei de Israel, diga que eu estou lhe enviando. E o rei da Síria fez uma carta explicando tudo. Quando Naamã chegou lá em Israel com a carta, com os presentes, com o dinheiro, que o rei de Israel viu a carta dizia: eu sei que você pode curar o meu general. O rei de Israel pensou: isso é um truque. Eles querem começar uma guerra. E o rei de Israel ficou muito preocupado. Mas o profeta Eliseu soube desta confusão e disse: vá avisar o rei que mande Naamã vir falar comigo. E o rei disse: olhe, você vai falar com o profeta Eliseu. E Naamã se arrumou com os seus soldados e foi lá para a casa de Eliseu. Quando ele chegou na frente da casa de Eliseu, que disseram que estava ali o general Naamã, sabe o que Eliseu fez? Eliseu mandou o seu servo falar com Naamã. Senhor Naamã, o profeta Eliseu está dizendo que o Senhor vá para o Rio Jordão e mergulhe 7 vezes. Assim o Senhor vai ser curado. E foi embora. Naamã disse: o quê? Eu saio da Síria, venho para Israel, vou falar com o profeta nem vem falar comigo, manda um servo dele me dar um recado e ainda me manda mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, um rio pequeno, muito sujo. Lá na Síria eu tenho rios maiores, rios mais limpos. Eu não vou fazer isso não, eu vou me embora. E quando Naamã estava querendo voltar para a Síria, os soldados, os servos de Naamã disseram: Senhor, obedeça ao profeta Eliseu. Se ele lhe pedisse uma coisa difícil, o senhor não ia fazer? Faça isso, não é tão fácil. E Naamã pensou: é mesmo, né? O importante é que eu seja curado. E Naamã, ele acreditou que ele poderia ser curado. E então, ele foi para o Rio Jordão. E ele tinha que mergulhar quantas vezes? 7. E lá vai Naamã. 1, 2,
3, 4. Naamã olhava para o corpo dele, nada. 5, 6, nada. E 7. Quando Naamã se levantou, ele estava limpinho. E ele ficou muito feliz e ele voltou para falar com o profeta. E nesta hora, o profeta foi falar com Naamã. E Naamã disse: muito obrigada, profeta, eu quero lhe dar dinheiro, eu quero lhe dar presentes. E o profeta disse: de jeito nenhum. Quem lhe curou foi o Deus verdadeiro, o Deus de Israel. E Naamã disse: seu profeta, a partir de hoje, eu só vou adorar o Deus verdadeiro, o Deus de Israel, que é o Deus Todo-Poderoso. E Naamã foi embora para a Síria curado. Mas isso só aconteceu porque aquela menina que estava sendo escrava, ela compartilhou do amor de Deus e ela se preocupou em espalhar para outras pessoas sobre o Deus verdadeiro e o Deus poderoso que nos ama. Assim mesmo são os missionários. Muitas vezes eles estão longe de casa, mas porque eles estão obedecendo, não é a palavra de Deus que diz que nós devemos espalhar o amor de Deus, falar do amor de Deus para todas as pessoas. E eu tenho um desafio para você, não é? O seu desafio é falar do amor de Deus para os seus colegas. E também tem um desafio que você vai fazer. Você vai gravar um vídeo, você vai encorajar os missionários, dizendo palavras de apoio, não é? De coragem, e vai postar nas redes sociais e vai marcar a Convenção Batista de Pernambuco. Tá certo? Um beijo para vocês!